estou tendo o privilégio hoje de estar aqui em Curitiba, dentro do Hospital Instituto de Medicina e Cirurgia Curitiba, para entrevistar o diretor deste grupo hospitalar, que é o Dr. Lazaroto de Souza, desenvolvedor da técnica bypass intestinal, para você que quer perder peso e tem indicação cirúrgica para isso. Eu queria saber do senhor qual é o principal elogio que esses pacientes fazem após o processo cirúrgico a essa técnica pelo senhor desenvolvida. Eles dizem assim: Dr. Lazaroto, minha vida mudou. Eu era uma pessoa e hoje sou outra. Antes eu tinha medo de comer. Hoje eu como à vontade. Antes eu tinha medo de ir numa loja. Hoje eu entro na loja e sinto prazer. Existe, Dr. Lazaroto, um limite para o paciente perder peso? O limite é no momento que a pessoa se sente bem. Tem pessoas, tem uma artista, que eu não vou dizer o nome, que ela disse: Dr. Lazaroto, eu só quero perder 20 quilos, que eu tenho um papel muito importante na televisão, que eu tenho que ficar gordinha. Depois que eu terminar esse papel, aí eu vou emagrecer mais um pouco. Mas o limite é aquilo que a pessoa se gosta. E a pessoa estabelece o limite com a quantidade de água que toma. Tomando muita água, vai perdendo peso. Se porventura diminuir a água, vai diminuir a perca de peso. E se tomar pouquinha água ou pouca água, quase nada de água, pode recuperar o peso perdido. É possível que o Dr. Lazaroto ensine essa técnica? Médicos de Brasília, de Goiânia, de São Paulo escreveram. O senhor está ensinando a técnica dessa cirurgia em evolução, Dr. Lazaroto? Logo no início eu comecei a ensinar para alguns médicos, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Paraná. Só que o Conselho de Medicina me orientou que eu só devo ensinar via universidade, porque a universidade é a responsável pelo ensino das pessoas. Se eu ensinar essas pessoas, eu me torno responsável pelo bem ou por algum problema que ela possa ter. Então, por determinação do Conselho, hoje nós só vamos ensinar, daqui a algum tempo, via universidade. O sucesso a ser atingido na meta do paciente perder peso depende somente do ato cirúrgico? Não, a cirurgia não é um milagre. Ela é um instrumento para a pessoa perder peso. 50% é a cirurgia e outros 50% é o paciente. Oi, Simone. Tudo bem? Certinho? Bastante. Quanto tempo? Cheguei no final já? Não, tô apenas começando. Opa! Então vamos juntos hoje. Vamos. E aí, como é que tá essa vida de pós-operada? Muito boa. Muito e boa? você? Também. Vale a pena, não vale? Bastante. Como? Faz quanto tempo que você operou? 12 anos. E não engordou mais? Não. Fui dos 206 aos 98 e nunca mais engordei. Você fez um guarda-roupa novo? Completamente. E você? Eu perdi só 30, mas porque não precisava de mais, né? 30 pra mim foi suficiente, mas posso dizer com certeza que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E o guarda-roupa? Inteirinho, né? Esse. Isso que foi difícil, né? Mas vale a pena. Difícil não, é Vale a excelente pena. você jogar fora as roupas antigas. Eu não tenho saudade delas. Eu acho assim que a melhor coisa é você poder comer sem preocupação. Porque como? antigamente eu ia num restaurante, mas jamais que eu ia fazer um prato assim, né? Pra Era mulher... só verde, só verde, só verde e eu só engordava. Eu não entendo isso. Pra mulher deve ser difícil, né? Nem te digo. Mas agora eu vou como basicamente tudo, né? Lógico, tomando minha aguinha e certeza que é aquela depressão de, né? Ai, tô gorda. É outra coisa, né? É outra coisa. Você come chocolate? Chocolate? É. Eu como e tomo bastante água depois. Tomo, vamos dizer assim, se eu como chocolate, o normal, se eu estou comendo, refeição, é estar tomando a água para auxiliar a emagrecer. O dia que eu como doce ou chocolate, daí eu tomo o dobro d'água, algo assim, porque
o açúcar ele se absorve no duodeno, no intestino. Entendi. Mas vale muito a pena. E cervejinha? Cerveja, tomo, sem nem problema. Sério? Churrasco, você vai no churrasco? Churrasco, quando eu operei no meu 15º dia de operado, eu estava no churrasco. Capaz. Sério, eu operei no 15º dia, o Dr. Lazaro falou assim, você pode ir no churrasco e comer carne grelhada. Aconteceu, era aniversário do meu tio gaúcho, tinha churrasco. Cheguei lá e falei, você tá louco, você tá recém-operado? Eu falei assim, não, o Dr. Lazaro me deu garantia que eu posso comer. Fui lá, comi o churrasco sem medo. Sério? Daí deu o meu 40º... 15 dias? 15 dias de operado, eu já tava comendo carne grelhada. Quando deu meu 45º dia de operado, que eu tava liberado para comer de tudo que ele libera, foi aonde? Foi numa pizzaria. Comi a rodo e daquele dia em diante, nenhum problema. Não é à toa que eu participei de uma casa de pastéis que é forte em Camboriú e veio para Curitiba. Mas participou como, assim? Tinha uma promoção na casa que ninguém tinha ganho ainda, tanto em Camboriú quanto em Curitiba. Se você comesse 3 pastéis, cada pastel pesa umas 600 gramas. Você não pagava conta. Capaz. Sério. Você comeu 3? Fui o primeiro a ganhar. E onde come tudo isso, rapaz? Ah, ainda cabe, continua cabendo. E daí? você, Simone? Olha, eu posso dizer que a minha vida mudou 100%. 100. Eu lembro, né, quando eu era gordinha, eu ia andar num carro, passava numa lombada, encostava lá e eu falava, não, a causa sou eu. É eu aqui que tô empinando o carro, diga. E remédios? Quais, você usou algum método para emagrecer antes da cirurgia? Não, né? Muito. Desde saladas, eu fiz regimes, digamos assim. Sopas diversas. Sim, eu fui até para medicamento, né? Eu tremia, tomava aqueles medicamentos lá, ficava tremendo muito nervosa, ansiosa. E nada. Surtava? Não, e para ir numa loja comprar uma roupa? Eu entrei numa deprê que simplesmente usava leg. Eu, de preferência, não saía de casa, né? Porque qualquer roupa que eu ia vestir, nada servia, nada ficava bom, né? Pesei 103 quilos. Por que uma mulher pesar 103 quilos? Não é fácil, a sociedade é machista. Só que eu pensava assim, Daniel, a melhor coisa que a gente tem na vida é comer, sim, dormir e curtir a vida. Sim. Se eu faço um outro tipo de cirurgia, o que ia acontecer? Eu não ia poder mais comer. O que ia restar da vida? Trabalhar? Uma cirurgia ecologicamente correta é aquela em que a pessoa pudesse alimentar-se normalmente, fazer o que todas as pessoas fazem, frequentar os mesmos ambientes que todas as outras pessoas que não são operadas fazem e frequentam. Entrar em todos os ambientes como as outras pessoas também o fazem. Em suma, numa palavra que sintetiza tudo o que eu penso. A pessoa tem de ser uma pessoa igual às outras, uma pessoa comum. Na verdade, não existe. O ideal é que a pessoa nunca precisasse de fazer uma cirurgia. O simples fato de fazer uma cirurgia já não é o ideal, é um trauma. Nós estamos à procura da cirurgia ideal, aquela que mais se aproxima da normalidade, que eu chamo de cirurgia fisiológica. Porque é uma cirurgia que é 100% reversível, você pode comer o que quiser e quanto quiser, e todo o aparelho digestivo tem a sua função correta. Umas funcionando mais, outras menos, mas todas funcionando. É uma vida normal, a pessoa só que tem de seguir as normas de qualquer cirurgia. Tem de tomar água, mastigar bem os alimentos e comer sempre primeiro as verduras e os legumes. Esta é a norma da cirurgia. Cada cirurgia tem sua norma. E a norma dessa cirurgia ideal, a cirurgia fisiológica, são essas 3. Exatamente. Essa cirurgia, ela se diferencia das demais, porque no 15º dia, a pessoa pode ir a uma churrascaria, comer o que quiser, quanto quiser, porque não mexe no estômago. É muito simples. Se você tem alguém na sua casa que sofre de obesidade, primeiro você tem de procurar seu médico de família, aquele que você confia, que acredita. Depois, tem de procurar o seu médico. Se ele não resolveu,
procurar o médico nutrólogo, nutricionista ou endocrinologista. Se assim mesmo não resolveu, tem de procurar médicos que operam a obesidade, cirurgias para a obesidade. Nesse aspecto, eu recomendo consultar vários médicos, consultar todas as técnicas, mas não ficar só nisso. Além de conversar com os médicos, que operam o intestino, que operam o estômago, conversar com os pacientes operados. Saber como eles estão, para depois tomar a iniciativa de qual médico e qual a técnica a ser usada. Olá, meu nome é Helder Mello, esse é o quadro Consultor e nós estamos aqui hoje para falar de um assunto especial que é alegria. E nada melhor para falar de alegria como um baluarte da alegria, um homem que trabalha com alegria, que está aqui ao nosso lado, o Dedé Santana. Tudo bem, Dedé? Tudo bem, é um prazer muito grande falar com você. Para o gordo que quer perder peso, é meio sem graça ter que fazer regime, né? O que você acha disso? Eu passei fome a minha vida inteira. Minha vida inteira passando fome, tendo que fazer regime, não come isso, não come aquilo e tal. E eu engordava até com o cheiro da comida, né? Se eu sentisse um cheiro da comida mais forte assim, já não dava para mim. E na tua experiência, Dedé, dessa questão de perder peso e manter a alegria, fazendo uma opção por um aspecto cirúrgico, qual que foi a sua experiência nesse sentido? Foi boa? Foi regular? Como é que é isso? Quando eu fui trabalhar no Comando Maluco, eu tinha muita cena de correr, cair, rolar no chão, e eu estava sentindo já muita dificuldade, bastante dificuldade. Aí eu soube de uma pessoa que tinha feito uma redução, não sei o que, do estômago. Aí fui lá falar com ele. Falei, vem cá, rapaz, eu queria fazer isso que você fez, você está bem magro e tal. Ele falou, acho que para você não vai ser bom, Dedé. Eu falei, por quê? Porque eu fiz a redução e perdi o meu humor. Hoje eu sou um cara sério, não consigo fazer piada, perdi o meu humor completo. Eu falei, bom, então não é por aí. Eu não posso fazer uma redução de estômago e ficar sério e perder o meu humor. Se eu sustento meus filhos, a minha família, eu sustento com o quê? Com o meu humor, com a coisa engraçada que eu faço. Aí eu desisti de fazer essa tal redução do estômago. Justamente, e esse é um fato porque os pacientes que fazem redução do estômago por uma técnica de bariátrica, 90% desses pacientes entram em depressão e perdem o humor. E nessa técnica que eu recomendo, do Dr. Lazaroto de Souza, do bypass intestinal, o paciente perde peso, mas mantém o humor. Tinha uma colega de televisão que tinha feito operação com o Dr. Lazaroto. Mas ela continuava alegre, brincando, falando com todo mundo. Eu falei, vem cá, você não ficou com... O que é? Negócio de estômago? Ela falou, não, eu tenho um médico certo, Dedé, para você fazer isso. Você quer continuar com o seu humor, comendo de tudo? Eu falei, o principal é isso, que eu quero comer de tudo. Se for para deixar de comer, eu vou ficar de mau humor. Aí não adianta, vou perder meu humor todo. Ela falou, eu tenho a solução para você. Foi quando ela me apresentou, primeiro mostrou pelo site e tal, aí ligou, eu falei com o doutor Lazaroto, aí o doutor Lazaroto, ele foi bem claro, ele falou, Dedé, eu não quero que você venha direto fazer comigo nada disso, você consulte outros médicos, vê se tem uma outra maneira, aí se você achar que não tem outra maneira, você vem falar comigo, né? Aí eu perguntei para ele, doutor Lazaroto, essa pergunta é importante para mim fazer essa operação. Quanto tempo depois eu vou ter que comer e o que eu vou deixar de comer? Ele falou, não, você vai comer de tudo. Mas quanto tempo depois? Ele falou, 15, 16 dias depois, você é meu convidado para ir uma churrascaria e comer o que você quiser. Eu falei, é com essa que eu vou. Foi aí que eu me operei com ele e eu, graças a Deus, continuo com o meu humor. Mas a regrinha do Dr. Lazaroto é tão simples, tão fácil, mas tem um safado sem vergonha igual a mim que às vezes não cumpre, que é beber água. Ele pede para beber água, é uma garrafinha de água antes do almoço, mas depois. Só durante as refeições, você não deixar de tomar água. E eu sou muito esquecido, eu esqueço toda hora de beber água, mas assim mesmo eu perdi quase 40 quilos, quer dizer, e agora depois de um tempo eu fiquei com 35 quilos a menos
e continuo com esses 30. Eu fico na base aí de 35, 34, 36, fico por aí porque eu não cumpro as regras. A cirurgia é um meio muito importante, muito significativo e necessário para o combate da obesidade para muitos pacientes. Mas a gente não pode entender a cirurgia bariátrica como uma vacina contra a obesidade. Sempre digo aos pacientes, olha, não tem problema nenhum você escolher fazer a cirurgia de obesidade. É claro que você precisa ter o acompanhamento pré-cirúrgico, o acompanhamento no processo e pós-cirúrgico, né? Porque o reganho de peso é uma realidade para todo mundo, né? A cirurgia não garante que você não volte a engordar, ela garante que você emagreça, né? Então você precisa não só não voltar a engordar, como manter-se saudável também. Existem pacientes que não são bem orientados. Existem pacientes que não querem nem saber de orientação, né? Eles querem fazer a cirurgia. Existem situações que são muito desfavoráveis para que haja a realização de uma cirurgia bariátrica do ponto de vista de transtornos de humor, do ponto de vista de alguns aspectos de transtornos de personalidade, né? Que podem desfavorecer o processo. Então, é preciso fazer-se uma boa psicoeducação para que esse paciente saiba cada etapa desse processo, como que ele vai viver, que mudanças vão acontecer, não só no início, porque no início ele vai emagrecer porque houve toda uma transformação fisiológica que vai favorecer o emagrecimento, né? Mas depois esse emagrecimento vai voltar, né? O estado do teu corpo vai voltar a uma condição anteriormente normal. Esse paciente também vai precisar de todo o acompanhamento médico e nutricional permanente para todas as reposições que são necessárias em termos de fator vitamínicos e tudo mais, e também do acompanhamento psicológico. Por quê? Porque a vida da pessoa muda a sua imagem corporal, muda a sua autoestima, né? Então a adequação desse paciente é muito importante. Às vezes a gente vê problemas assim de adequações simples, como a pessoa usando roupas inadequadas ou ainda usando roupas demasiadamente grandes ou demasiadamente impróprias para o corpo que ela já conseguiu. Então a gente precisa entender que a gente está fazendo uma reforma no corpo e na vida. Como na cirurgia bariátrica, o emagrecimento ele é muito rápido, essa velocidade também precisa ser atendida, porque isso causa disfunções na imagem corporal da pessoa. Então é aquela pessoa que já emagreceu, mas não percebe o quanto ela emagreceu, ela precisa ajustar a sua imagem corporal ao seu corpo, como ele está, para que ela não tenha problemas com a sua própria autoimagem, né? Há pessoas, por exemplo, que podem desenvolver quadros anoréxicos e por medo de voltar a engordar, não comer mais, cada vez ir restringindo mais por medo de voltar a engordar. Nos fale também sobre as outras especialidades médicas que trabalham aqui em grupo, juntamente com a sua especialidade, para ter esse sucesso. Quais são essas outras especialidades envolvidas? Tem que ter uma equipe multidisciplinar para que vários médicos possam atender a vários problemas de cada paciente. Um cirurgião cardíaco, um cardiologista, um neurologista, um clínico, um ginecologista, afinal, um cirurgião plástico, todas as especialidades correlatas, além do nutrólogo e além do psicólogo. Qualquer hospital é elegível para se realizar uma cirurgia bariátrica ou este hospital tem que ter algumas características próprias para isso? Nem todos os hospitais estão preparados. Hospital que não tem UTI, uma clínica. Muitos médicos operam em clínicas. Clínica que não tenha UTI não é, inclusive, o Conselho de Medicina não permite que isso seja feito em clínicas. Por isso que a cirurgia tem de ser feita apenas em hospitais e que tenham UTI. Existe alguma restrição após a cirurgia a algum grupo alimentar ou o paciente pode comer de todos os grupos alimentares? Até os 45 dias, nós não recomendamos que coma carboidratos que são muito fermentativos, isto é, verduras e legumes abaixo do solo, grãos de um modo geral, doces, porque esses produtos são muito fermentativos e podem dar algum tipo de problema no ato cirúrgico. Depois, no 15º dia, como já houve uma cicatrização melhor, vai comer verduras e legumes acima da terra e proteínas, carne, peixe, camarão, carne de frango, carne de boi,
de um modo geral não há problema. Mas os carboidratos são proibidos até 45 dias. Se nós formos fazer um comparativo entre a cirurgia bariátrica de estômago e a cirurgia bypass intestinal, que é uma cirurgia em evolução, qual a principal vantagem do paciente optar por fazer a técnica utilizada pelo senhor? A melhor forma de responder a pergunta é olhar este desenho. Aqui é o aparelho digestivo normal. Estômago faz o bolo alimentar, não engorda ninguém, só prepara o bolo alimentar. Passa para o intestino delgado, que é onde os alimentos são absorvidos, e aqui o intestino grosso, onde vai evacuar, vai eliminar o excesso. Agora olha essa cirurgia do estômago aqui. Essa, por exemplo, Fábio Capella, que é grampeado, o estômago é bem pequenino, do tamanho de um copo de cafezinho. Uma parte do estômago, grande parte, 97% fica isolado, e uma grande parte do intestino não funciona. Agora compare essa cirurgia em evolução. No caso específico, esta de Lazaroto. O estômago está aqui íntegro, o alimento passa para o intestino delgado, que é onde absorve os nutrientes, seguindo dois caminhos. O mesmo caminho que era antes, em menor quantidade. E o outro, um bypass, um atalho, onde passa grande quantidade de comida, indo mais rapidamente ao intestino grosso e, com isso, perdendo peso. Observe essas outras cirurgias de evolução também. Aqui esta corta seu estômago e faz exatamente o que o Lazaroto faz, que é o bypass jejum ileal. E esta outra é que você coloca assim uma banda no estômago e aqui faz exatamente o bypass jejum ileal que Lazaroto faz. Dietas foram diversas, remédios foram vários, surtos de monte, autoestima lá embaixo. Como é que foi que você soube da técnica do Dr. Lazaroto? Um amigo do meu irmão, né, fez essa cirurgia e o meu irmão comentou comigo, né? O meu irmão viu que eu estava muito para baixo, e tudo aquilo e tudo. Daí ele comentou que alguém tinha feito e tinha emagrecido muito e que a pessoa continuava comendo. Cara, eu falei, isso não existe, né? Eu também tive a mesma reação. Isso não existe, isso é marketing, é piada, né? Sim. Eu falei, não, isso é piada, você tá brincando comigo. Daí eu entrei no site, né? Fui verificar lá, entrei no site, olhei, mas não acreditei. Marquei uma consulta, né, com o Dr. Lazaroto e fui até lá. Sem acreditar, ainda, sem acreditar. Chegando lá, eu só acreditei porque tinha várias pessoas lá. Consultório cheio. Exatamente. E ali veio a real. Ninguém falava... Um falava assim, eu perdi 10, eu perdi 15, mas quanto tempo? Tanto tempo. E eu, como que você tá na alimentação? Porque a minha preocupação era a alimentação. Né? Eu passei por vários consultórios. Então, assim, antes de chegar à técnica do Dr. Lazaroto, eu tinha passado por vários consultórios porque a minha solução era cirúrgica. Está com 206 quilos, os problemas que vinham somando para minha vida, o que ia acontecer. Hoje eu tô com 34, eu acho que se eu tivesse aquele peso, hoje eu não passaria dessa idade. E o que foi somando ali, eu passei por algumas consultas de alguns médicos de cirurgia do estômago. O que me assustava era assim, eu chegava num consultório desse, tinha gente que operou lá, mas não tinha felicidade, tava tudo carrancudo. Você emagreceu. Eu chegava e perguntava assim, você emagreceu? Emagreci. Como é que você tá? Bem. Então assim, carrancudo demais. Eu não sei até que se provei nessa história, mas eu tenho um amigo meu que ele operou, era muito obeso, não operou com o Dr. Lazaroto, fez uma cirurgia do estômago, e essa pessoa realmente gostava muito de comer. Ele entrou em depressão e infelizmente partiu dessa. Isso. Você entendeu? Eu encontrava... E eu tinha esse medo, porque era amigo, então eu tinha medo de fazer a cirurgia. Era né? esse o meu principal receio. Entendeu? Eu cheguei no consultório com o esse Dr. receio. Lazaroto não era nada disso, era outra história. Eu falo que isso era um milagre, né? Porque é uma coisa dos céus, assim. Pra mulher ainda é muito interessante, porque a barriguinha chapadinha, você já sai dali colocando 2 números a menos, esse entendeu? é um detalhe. A parte de abdominoplastia que foi feita com a minha cirurgia, eu perdi quase 6 quilos de pele e gordura nisso. 6? Sério. Quantos números a menos? Olha, eu não coloco de número a menos porque eu não saí com roupa nova, mas usava o meu manequim foi de 86 para 44 hoje em dia. Nos meus primeiros 15 dias eu perdi 30 quilos. E o
bacana é que permanece, né? Sim. Porque o meu medo era que hoje eu já tô em 2 anos e eu não engordei. Você entendeu? E continuo comendo. Então meu marido olha pra mim, você come de tudo, né? Agora a inveja é dele, né? Antes era sua. Lógico. O meu, eu olho assim, eu acompanho, continuo bom de garfo, continuo comendo. Tenho meus amigos gordos, saio com eles e como sem problema algum. Exato. E pode dizer, minha vida não mudou. E a cirurgia foi tão boa, que a minha mãe operou com o Dr. Lazarotto. Não, e assim, a gente vê muitos que fazem outros tipos de cirurgia, todos com anemia, né? Sim. Você teve alguma anemia depois disso? Não. Também não. Eu tive alegria. Nada. Rima com Alegria, anemia, boa. mas eu tive muita alegria depois da cirurgia. O senhor atende em quais outras cidades do Brasil? Nós atendemos, claro que Curitiba, que temos a nossa central, com uma clínica e 2 hospitais. Atendemos em São Paulo, só atendemos consultório. Brasília, atendemos Brasília mensalmente. Belo Horizonte, também todos os meses. E Manaus, esporadicamente. Brevemente, iremos atender Rio de Janeiro e Porto Alegre. A nossa clínica irá atender. É possível para essas pacientes ou estes pacientes, durante o processo de cirurgia gástrica, bariátrica de intestino, fazer a diminuição de peso e fazer a cirurgia plástica junto? Isso é possível? Com a técnica de Lazarotto, que é essa cirurgia em evolução, é factível desde que o paciente queira fazer abdominoplastia, já sai mais bonito, mais elegante, sem aquela barriguinha que ninguém gosta, e podendo comer normalmente, porque o maior prazer da vida é comer. Nos fale sobre um relato de caso de algum paciente que chamou muita atenção da sua equipe e para aqueles que estão nos vendo hoje, seja um estímulo a eles procurarem essa técnica. Foi um paciente que era muito obeso, quase 300 quilos. E ele perdeu mais de 130 quilos e quando ele entrou no meu consultório, ele fez a seguinte pergunta: Dr. Lazarotto, quem sou eu? Aí eu disse, olha, não posso te afirmar, porque a sua voz não me é estranha, mas você me surpreende. Aí ele disse, não, eu sou fulano de tal, o senhor mudou minha vida. E esses pacientes que operaram do estômago e que não estão satisfeitos, eles podem fazer a reversão dessa cirurgia evoluindo para o bypass intestinal, Dr. Lazarotto, que é uma cirurgia em evolução? Existe um trabalho científico do Hospital das Clínicas em que publicou que mais de 65% dos pacientes operados do estômago voltam a ganhar peso. E os problemas psicológicos são muito altos, o alcoolismo também muito alto, daqueles que não conseguem se alimentar, que foi embora o maior prazer da vida, né? Esses pacientes, tanto um como o outro, tanto quem engorda muito ou que emagrece demais, pode ser revertida, nós revertemos uma infinidade de casos para cirurgias mistas, né? E que com isso acaba tendo um bom resultado da sua cirurgia. E as suas palavras finais, por favor? Nós sempre recomendamos as pessoas que têm algum problema de obesidade em casa, ou amigos, ou outras pessoas que queiram ajudar, seguir os seguintes passos. Primeiro, deve consultar seu médico de família, que a pessoa confia, que vai dar as orientações para perder peso. Se não resolveu, deve procurar um nutrólogo ou um endocrinologista, que vai dar dieta, atividade física, medicamentos. Se não resolveu, aí sim, deve ir a médicos que operam obesidade. Eu digo médicos de todos os tipos. Não aquele que é o mais famoso, aquele que está na televisão, mas vários médicos. Mas não fique só nisso. Peça o nome de 4, 5, 8, 9 pacientes operados. Veja como eles estão, para depois escolher qual o médico e qual a cirurgia de eleição para a sua pessoa, para que não tenha problemas no futuro.